Glória a Deus, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nessa noite nós estamos dando início a mais um culto online e nessa noite eu peço que o Senhor venha falar ao seu coração, você que está aí na sua casa, você que está aí no seu trabalho ainda, que Deus venha tocar no seu coração nessa noite em nome de Jesus. Nesse momento eu vou estar fazendo uma oração e logo após nós estaremos também louvando ao Senhor e nessa noite também nós teremos uma palavra abençoada com um jovem que está ali na câmera, né? O nosso irmão Lucas Duarte, o Luquinhas. Então, que Deus venha derramar da presença dele nas nossas vidas em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua presença, nós agradecemos ao Senhor por esse momento a qual o Senhor nos concedeu de estarmos na Tua presença, de louvarmos e exaltarmos o Teu santo nome. Pai, eu peço que o Senhor venha falar com os Teus filhos nessa noite. Eu peço que o Senhor venha derramar das bênçãos sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor, e para o Teu louvor, Deus. É isso que nós te pedimos e nós agradecemos em nome de Jesus. Convido o Ministério de Louvor, Deus abençoe que vai estar louvando, e logo após uma palavra abençoada com nosso irmão Lucas Duarte.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vou estar dando uma palavra bem rapidinho aqui para os irmãos, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 35, no versículo 19, que diz o seguinte: Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efratá. Esta é Belém. Bom, esses versículos aqui do 16 ao 29 vai tratar sobre a morte de Raquel, quando Jacó estava saindo das terras de Labão, indo para a terra de seus pais, que Deus tinha falado com ele, ordenando que ele voltasse para a terra de seu pai Isaque. E Jacó pega Lia e pega Raquel e eles voltam para o caminho de onde ele tinha saído da terra de seu pai, por causa que ele tinha roubado a bênção de seu irmão. No meio do caminho, Raquel acaba dando luz a um filho e infelizmente não resiste e acaba morrendo. E há um tempo atrás, quando eu li esse texto, o Espírito Santo ministrava no meu coração que a gente precisa aprender a lidar com as perdas. Jacó amava muito a Raquel, tanto que ele trabalhou 7 anos, ainda casou errado, trabalhou mais 7 anos e conseguiu Raquel. E Raquel ainda era estéril, depois que o Senhor teve misericórdia de Raquel e acabou concedendo que ela desse à luz a um filho. E Jacó amava muito Raquel ao ponto de trabalhar 14 anos e ainda ter ficado aproximadamente mais uns 6, totalizando uns 20 anos na terra de Labão. E, provavelmente, Jacó às vezes ficou triste e acabou sentindo a perda porque era uma pessoa que ele amava muito. E algo que o Espírito Santo ministrava no meu coração é que a gente tem que aprender, porque infelizmente na nossa vida teremos perdas. Perdas de coisas e até de pessoas. Jesus disse lá no Evangelho de João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o que Deus quer fazer com a perda, porque o intuito de Deus não é que a gente sofra, porque Deus não quer o sofrimento, mas Deus permite o sofrimento, porque o sofrimento nos molda. Lá em Romanos 5:3 vai falar que o sofrimento produz esperança, produz perseverança e também nos alicerça mais em Deus. E a Bíblia toda é recheada dessas histórias em que perdas aconteceram com personagens bíblicos. E o intuito de Deus foi sempre fazer com que as pessoas que sofreram essas perdas se alicerçassem neles. 2 exemplos é o de Davi, que perdeu o profeta Natã, porque teve que sair, para que aquilo não virasse uma muleta e não atrapalhasse o projeto de Deus na vida dele. E outra também, não foi uma perda, mas foi algo que Deus usou em Abraão, quando pediu o filho Isaque a ele. E na Bíblia toda, Deus sempre tratará com perdas, para que a gente aprenda a depender apenas dele. E nós devemos ser como Josué, quando Moisés morreu. Josué estava cheio do Espírito Santo e não chorou a morte de Moisés. E é o que nós devemos fazer. Lógico que nós temos afeto pelas pessoas, nós criamos carinho pelas pessoas, mas o nosso principal alicerce tem que ser Deus, tem que ser o Espírito Santo, tem que ser Jesus Cristo. Porque as coisas podem passar, mas como diz, se eu não me engano, Lucas 11:21, as palavras do Senhor nunca passarão. Porque Deus, Ele é eterno. E devemos sempre permanecer fiéis com Ele, porque Deus cuida da gente. E Ele usa as perdas, porque é nas perdas que nós conseguimos crescer cada vez mais. Nas perseguições, nas aflições, que a igreja primitiva aprendeu a crescer e que nós cristãos aprendemos a crescer na presença de Deus e a desempenhar aquilo que Ele nos chamou para fazer. E às vezes, muitas das vezes, é necessário uma perda para que despertamos para o nosso propósito. E é isso que eu queria trazer para o seu coração, que venhamos a aprender a lidar com as perdas, sabendo que, usando o exemplo de Jó, a mulher de Jó achou que ele tinha perdido tudo, mas o tudo dele era Deus. E que venhamos a estar confiantes em Deus, sabendo que mesmo que perdamos pessoas e coisas, Deus continua sendo suficiente nas nossas vidas. É isso e que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus, mensagem abençoada do nosso irmão Lucas. Eu glorifico a Deus pela vida desse jovem que Deus tem levantado. E Deus tem levantado não somente o Lucas, né, mas outros jovens também, outros irmãos. E a gente fica muito feliz, em nome de Jesus, de Deus estar levantando pessoas no nosso meio para pregar a palavra de Deus. Mas nós iremos entrar no momento da palavra nessa noite. Nós iremos falar: Jesus acalma a tempestade. Eu já trouxe essa palavra para a igreja, né, numa pregação, e Deus tocou muito forte ao meu coração para que eu viesse
falar novamente sobre esse tema nessa noite em nome de Jesus. E nós vamos falar então, Jesus acalma a tempestade. Nós estamos aí vivendo no meio de uma tempestade, né? No meio de uma adversidade muito grande. Até por isso nós estamos aí com esse culto online, não presencial, mas nós cremos que Deus, Ele é o Deus que está no controle de tudo, em nome de Jesus. Mas nós vamos ler o texto nessa noite. Eu peço que você abra a sua Bíblia aí comigo, em Lucas, no capítulo 8, e no versículo 22 ao versículo 25. Isso mesmo, Lucas, capítulo 8, versículo 22 ao versículo 25. Nós vamos ler nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ler. E aconteceu que, em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos: passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e abateu-se sobre o lago uma grande tempestade, com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam o risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: Mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas dá ordem e lhes obedecem? Glória a Deus. Então, neste texto, nós podemos ver que Jesus, ele acalma a tempestade quando seguia ali com seus discípulos num barco, com o objetivo de atravessar o mar da Galileia. Antes, Jesus havia passado o dia ensinando as multidões que o seguiam e curando muitos doentes no lado ocidental do mar. No final da tarde, ele entrou num barco de pesca, acompanhado de seus discípulos, e lhe ordenou que lhes partissem para outro lado do lago. Naturalmente, fadigado pelo dia exaustivo que havia enfrentado, Jesus rapidamente adormeceu na popa da embarcação. Então nós vamos falar um pouco do cenário em que Jesus acalmou a tempestade. Então, enquanto Jesus dormia, os seus discípulos conduziam a embarcação, que rumava para outro lado do mar da Galileia. Como muitos dos discípulos eram pescadores de profissão, eles estavam completamente habituados, né, àquelas águas. Isso indica que provavelmente houve uma mudança climática inesperada. Então, os discípulos de Jesus, eles eram experientes, né, naquilo que eles faziam, na onde eles estavam, né, em alto mar, eles tinham a experiência daquilo. Na verdade, as tempestades repentinas são características, né, naquela região. O Mar da Galileia, vou passar algumas informações para os irmãos. O Mar da Galileia é um grande lago que mede cerca de 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. O lago é cercado por montanhas e está aproximadamente a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Então nós podemos ver que o mar ali da Galileia é um grande lago, né, que mede aí cerca de 21 quilômetros. Então é muito grande, né? Tudo isso, então, ele favorece o acúmulo de ar quente na superfície do lago. Durante o verão, a temperatura passa dos 30 graus centígrados. Então, facilmente, essa estufa de ar quente que paira sobre o lago se encontra com o ar gelado que vem das montanhas. E também ali correm as águas do degelo do Monte Hermon,
com seus 3.000 metros de altura. O resultado desse choque térmico, irmãos, é a formação de tempestades repentinas e violentas. Então, isso que aconteceu no mar, né? Uma tempestade repentina e muito violenta. Em condições normais, as águas do Mar da Galileia são bastante calmas, mas durante a tempestade, as ondas chegam até 2 metros de altura. 2 metros de altura. Então, nós vemos que chega a uma altura muito grande. Então, as águas são muito violentas, né? Muito fortes. Tudo indica, então, que era exatamente o cenário no momento em que Jesus acalmou a tempestade. Então, tudo indica que era este cenário quando Jesus acalmou a tempestade. Jesus acalma a tempestade e revela a sua soberania. Enquanto Jesus dormia tranquilamente sobre uma almofada na popa do barco, da pequena embarcação, os discípulos lutavam com os seus remos e o lemo na tentativa de fugir da tempestade. Nós, às vezes, irmãos, nós estamos no meio de uma tempestade, né? E parece que nós estamos sozinhos. As lutas, as dores, mas nós não podemos esquecer que Jesus, ele está do nosso lado, né? Jesus, ele está no nosso barco, na nossa embarcação. Nós podemos colocar como exemplo a nossa vida como uma embarcação, né? Jesus, ele sempre está conosco. Jesus, ele sempre está na nossa vida. Ele nunca nos abandonou. Às vezes nós que esquecemos dele, né? Às vezes nós que o abandonamos. Mas Jesus, ele sempre está no nosso barco. Ele sempre está na nossa vida. Mas às vezes nós esquecemos, né? Como eu já disse. E esse que é o problema. Esse é o problema. Mas nós devemos chamar por ele. Nós devemos clamar por ele. A palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te-ei. No livro de Jeremias, né? No capítulo 33, no versículo 3. Então Jesus, ele está sempre pronto a nos atender. Mas ele pede que nós clamamos a ele. Ele pede que nós chamamos a ele. Nós sabemos que há muitas lutas, há muitos problemas na nossa vida. Mas, às vezes, nós esquecemos que é só nós entrarmos dentro do nosso quarto. Às vezes, nós esquecemos que é somente nós nos ajoelharmos, clamar ao nosso Deus. Ele está sempre do nosso lado. Ele está sempre para nos proteger. Ele está sempre para nos socorrer. Basta nós clamarmos ao nosso Deus, né? Então, o mestre, ele só despertou quando ele foi chamado pelos seus discípulos. E eles estavam realmente desesperados. Por isso, eles perguntaram a Jesus, mestre, não te importa que pereçamos? Esse texto está em Marcos, no capítulo 1 e versículo 38. Nós vamos ver lá no livro de Marcos, no capítulo 1 e versículo 38, e diz assim, e Jesus os instruiu, vamos seguir para outros lugares, as aldeias vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso que vim. E aconteceu que ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expelindo demônios. Marcos 1, 38. Marcos 1, 38. Mas eu acabei marcando errado, irmãos. Perdão. É 4? 4, 38. Então é Marcos 4, 38, irmãos. Perdão pelo erro. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro e os discípulos o despertaram e suplicaram, mestre, não te importa que pereçamos? Então, Jesus
os discípulos até questionaram Jesus, né? Mestre, não te importa que pereçamos? Mas Jesus se importava sim, né? Jesus se importava com ele. E nós também, irmãos, quantas vezes nós questionamos, né? Eu acho que Deus se esqueceu de mim, eu acho que Ele não se lembra de mim, eu acho que Deus não se importa que eu pereça. Não, Jesus, Ele não quer isso para nós. Jesus, ele não esquece de nós. A palavra em Isaías, no capítulo 49 e versículo 14 e 15, diz um pouco sobre isso que nós vamos ler nessa noite, em nome de Jesus. No livro de Isaías, capítulo 49, versículo 14 e 15. O texto diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Os teus muros estão sempre diante de mim. Então, aqui nesse texto nós podemos ver que o texto diz assim: haverá uma mãe esquecer do seu bebê. Nós sabemos que é muito difícil, né? Uma mãe esquecer de um bebê que amamenta. Com tudo isso, Jesus, mais do que isso, Jesus, Ele não esquece de nós, né? Jesus, Ele jamais esquecerá de nós. Porém, em outro texto, Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Então, nós vemos aí que Jesus, Ele não esquece de nós. Nós temos que clamar, né? Nós temos que chamar Ele. E Ele vai ouvir, Ele vai responder às nossas orações. Na mesma hora, então, Jesus, Ele se levantou, né? Ele se levantou, Ele repreendeu o vento e ordenou que o mar se acalmasse. Então, imediatamente, o vento cessou e a tempestade acalmou. E as águas do mar ficaram absolutamente tranquilas. Em Marcos capítulo 4, versículo 39, diz assim, nós vamos ler nessa noite. Marcos 4, versículo 39. Então, ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencie-te, e logo o vento serenou e houve completa bonança. Nós podemos ver aí, então, o grande poder de Jesus, né? Mas para Jesus se levantar, para Jesus despertar, eles tiveram que chamar a presença de Jesus, né? Não que Jesus ele não ia levantar diante da tempestade, mas ele esperou, né, a atitude daqueles discípulos em pedir a ajuda de Jesus. Eles sabiam que eles estavam com o mestre naquele barco. E era somente então eles clamarmos. E na nossa vida não é diferente, né? Nós temos que chamar a presença de Jesus. Ele está nas nossas vidas. Ele está sempre conosco. Mas às vezes depende de uma atitude nossa, de clamarmos, de chamarmos a presença dele para nossas vidas. E ele com certeza vai acalmar a nossa tempestade. O som de sua voz, a tempestade se tornou bonança. Tudo ficou tranquilo novamente. Nas nossas vidas também não é diferente, irmãos. Basta uma palavra de Jesus, que tudo volta ao normal, tudo fica tranquilo. Então, como eu já disse, nós estamos passando aí momentos difíceis, momentos de lutas, né? Esse problema aí do Covid. Mas é muito simples. Basta uma voz de Jesus, uma palavra de Jesus, que tudo
isso vai se acalmar. E nós cremos, irmãos, nós temos aí vivenciados momentos difíceis, dias difíceis, mas nós cremos que o Senhor, Ele está no controle. E basta apenas uma palavra dEle, que tudo vai se acalmar. E nós também temos que ter a atitude, né, de pedir, de clamar ao Senhor, para que esse mal venha cessar em nossas vidas. Nós não devemos temer a tempestade. O milagre, então, em que Jesus acalma a tempestade, nos ensina que não devemos temer as tormentas da vida. Jesus não repreendeu os discípulos especificamente por terem sentido medo, mas por não terem demonstrado uma fé madura. A falta de fé nos conduz ao medo. Então nós temos que ter fé, porque a nossa falta de fé é que nos conduz ao medo. Nós não devemos ter medo, né, desse mal que tem assolado a humanidade. Nós temos que ter, sim, responsabilidade, né? Fazer a nossa parte, usar a máscara, fazer a higienização, mas nós não devemos ter medo, né? Porque a falta de fé é que nos conduz ao medo. Mas quando olhamos para Jesus, percebemos que esse medo não faz qualquer sentido. Nós devemos entender e saber que com Jesus no nosso barco, nossa vida, nós estamos seguros. Com Jesus, então, no nosso barco, nós estamos em segurança. Ele é o Senhor do universo. Ele controla todas as coisas de acordo com a sua vontade, até mesmo as forças da natureza. Então Jesus, Ele controla tudo. Ele é o Senhor do universo. E o salmista Davi, né, ele escreve no Salmo 107, do versículo 23 ao versículo 30. Os Salmos de número 107, do 23 ao 30. Que diz assim: os que se lançaram ao mar em navios, exercendo sua profissão nas grandes águas, estes viram as obras do Senhor, seus milagres em alto mar. A sua palavra levantou-se um vento tempestuoso que sublevava as ondas, subiam até o céu, desciam aos abismos. No meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados e perderam todo o juízo. Então, em meio ao seu desespero, clamaram ao Senhor e Ele os livrou de suas tribulações. Reduziu a tormenta a silêncio e emudeceram as temíveis ondas. Alegraram-se porque elas amainaram e Ele os conduziu ao porto ansiado. Glória a Deus. Essa palavra aqui, ela reflete muito bem, né, esse tema da tempestade. No versículo 23 que nós lemos, diz assim: os que se lançaram ao mar em navios, exercendo sua profissão nas grandes águas, estes viram as obras do Senhor, seus milagres em alto mar. Então nós vemos aqui o milagre de Jesus em alto mar. Jesus, Ele é o Senhor de tudo e Ele é o Senhor da natureza, né? Até mesmo as forças da natureza estão no controle de Deus. Então por isso nós não devemos temer. Por isso então, nós não devemos temer, né? Diante das lutas, diante das adversidades que sacodem a nossa vida. Jesus nos fez uma promessa que estaria conosco até a consumação do século. Esse texto fica lá em Mateus, no capítulo 28 e versículo 20. Vamos ler nessa noite em nome de Jesus. Mateus, capítulo 28. Mateus 28, versículo 20, que diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado.
e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então Jesus, Ele está conosco. Seja qual for a tempestade, irmãos, Ele acalma. E nós podemos então repetir as palavras de Davi, né? No Salmo de número 23, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então o Senhor, Ele está conosco. Ele não vai nos abandonar diante das adversidades, diante da tempestade. Basta nós clamarmos ao nome dEle, e Ele está sempre pronto a nos socorrer. Seja qual for a tempestade da sua vida, o desemprego, a saúde, problemas familiares, financeiros, em nome de Jesus, Deus, Ele é Deus que pode acalmar essa tempestade na sua vida, em nome de Jesus. Então, a palavra do Senhor nessa noite foi essa. Eu peço perdão aos irmãos por algumas palavras meio que engolidas aqui, passadas por cima, mas que o Senhor venha falar melhor ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Eu peço que os irmãos fiquem em espírito de oração, que nós estaremos fazendo uma oração final aqui, em nome de Jesus, nessa noite. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, nós agradecemos ao Senhor por essa mensagem, por essa palavra, papai. Em nome de Jesus, eu não sou nada, Pai, mas o Senhor é tudo. Que o Senhor venha falar melhor ao coração dos Teus filhos nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que seja qual for a situação, qual for a tempestade, nós sabemos que o Senhor está no nosso barco, nós sabemos que o Senhor está na nossa vida, nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, e as nossas vidas estão em Tuas mãos, e é por isso que nós descansamos o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, abençoe a cada um que assistir esse vídeo, que seja abençoado, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, fiquem todos com Deus, e até no próximo culto de quinta-feira, com a graça de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor.